Hoje nós vamos gravar um vídeo sobre um tema que me é muito especial. Um tema que ficou praticamente esquecido durante muitos anos. E esse tema é escuta protegida de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. Por que esse tema me é muito caro? Porque nós temos um marco legal, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que desde a década de 90 nos inspira a todos da rede de proteção de crianças e adolescentes, nos municípios, a cuidarmos de uma maneira protegida das nossas crianças e adolescentes. Esse texto do Estatuto da Criança e do Adolescente já foi revisto, já foi aumentado, já foi comentado, já foi explicado, e nós vemos que ainda assim algumas, vamos dizer assim, algumas situações vivenciadas no mundo moderno ficaram de fora do ECA. Por exemplo, em 1990 nós não tínhamos ainda esse desenvolvimento tecnológico que temos hoje e não tínhamos uma internet que provoca, em muitos casos, danos consideráveis à integridade de crianças e adolescentes. Então, hoje o ECA, ele não só tem um texto original, que é um texto muito bom, muito completo, mas também ele hoje nos traz outros dados importantes e outras, vamos dizer assim, legislações complementares que nos ajudam a proteger integralmente crianças e adolescentes conforme o artigo 227 da Constituição Federal, que diz que é tarefa da família, da sociedade, do Estado, cuidar de forma prioritária, com prioridade absoluta e de forma integral de crianças e adolescentes. Então, hoje, falar de escuta protegida é falar também de um novo adendo que nós vamos ter no Estatuto da Criança e Adolescente. Porque em 2017, percebendo que no ECA nós tínhamos toda uma legislação de proteção à criança que tinha o seu direito violado, ao adolescente que tinha seu direito violado, no entanto, nós não tínhamos ainda desenvolvido fluxos, não tínhamos ainda desenvolvido na nossa rede, que é composta não só pelo Conselho Tutelar, Conselho de Direitos da Criança e Adolescente, pelos organismos do SUAS, como CRAS, CREAS, como CAPES, como também pelo SUS, que é esse atendimento médico prioritário quando criança e adolescente precisa de atendimento médico, na polícia, no Ministério Público, que compõe toda essa rede de proteção, na educação, E nós não tínhamos ainda um foco, um marco, uma legislação específica que tratasse da criança e do adolescente não só vítima de violência, mas também testemunha de violência. Nós percebemos, depois do ano 2000, na década de 2010, havendo um crescimento exponencial da violência contra a mulher, da violência nos relacionamentos, da violência de criança sobre si mesma, Muitas crianças, depois, principalmente na década passada, de 2010, nós percebemos muitas crianças na escola, que se automutilavam, mesmo sem ter internet. Nós percebemos que essas crianças e adolescentes passavam por momentos difíceis quando elas eram vítimas, tanto física como psicologicamente, de alguma violência, emocionalmente de alguma violência. E vimos também que muitas vezes essas crianças e adolescentes se transformavam em pessoas adoecidas por serem testemunhas de violência, de múltiplas violências. Com isso, um grupo de ativistas dos direitos humanos de criança e adolescente fez todo um movimento de advocacy para que se aprovasse uma legislação específica
que foi chamada de escuta protegida e que veio sendo toda ela foi sendo regulada em 2018, mas a lei é de 2017, é a Lei 13.431 de 2017. E depois, durante um ano, ela ficou sendo estudada para ter todo o seu regulamento, todas as suas especificidades destrinchadas, para que nós, que fazemos parte da rede de proteção da criança e adolescente, soubéssemos com clareza como conduzir uma escuta protegida que não deixava, em momento algum, que uma criança ou um adolescente, vítima ou testemunha de violência, fosse revitimizada. O que é revitimizar? Quando você sofre uma violência, quando você é vítima de uma violência, quando você testemunha um crime, uma violência, e não pode fazer nada porque você é criança ou adolescente, quanto mais você é solicitado a contar o que você passou, novamente você volta para a cena, ou da violação ou do testemunho. E, portanto, você torna a reviver aquele momento tão traumático. Então, revisitar a forma de tratar uma criança ou um adolescente vítima ou testemunha de violência foi urgente e necessário, mesmo que controlável. Nós tínhamos uma ascendência na violência comprovada por vários estudos, como do IPEA, como do Observatório do Terceiro Setor, como das organizações que sempre trabalharam muito perto de criança e adolescente, que mapeavam as violências, como é o caso do Lunetas, como é o caso da Cecília Vidigal, como é o caso da Brinque, né? Então, todos esses, e o próprio IBGE com as PNADs, demonstravam que havia um crescimento na violência e na violação de direitos quando se tratava de criança e adolescente. E havia também um crescimento mais controlável quando se tratava de criança e adolescente que eram testemunhas dessa violência. Com esse crescimento, o Conselho Tutelar passou a ter um papel muito importante, porque ele era a porta de entrada para que essa criança, esse adolescente, fosse atendido imediatamente e ali fosse aplicadas as medidas necessárias para a proteção daquela criança. Só que, na verdade, não ficava no Conselho Tutelar e nas medidas aplicadas pelo Conselho. Essa criança e esse adolescente passavam por uma romaria, praticamente. Eles iam para a escola, contavam na escola o que tinha acontecido. Eles iam na polícia, contavam na polícia o que tinha acontecido. No hospital, quando era caso de encaminhamento, contavam no hospital o que tinha acontecido. Ia para o CRAS, para o CREAS ou para o CAPS, contava o que tinha acontecido. Quer dizer, uma criança que já estava traumatizada, um adolescente que já havia sido vitimado ou testemunha de uma violência grave, ele passava de novo por todo esse processo de revitimização. Com isso, a Lei 13.431 nos alerta para a criação de fluxos para que a criança ou adolescente não passe por esse calvário que leva uma criança ou adolescente a um adoecimento maior do que o de ter sido vítima ou testemunha de uma violência. Nesse caso, algumas coisas ficam muito claras na lei. É claro que nós precisamos de muito mais tempo, de nos capacitarmos, de fazermos termos algumas palestras com psicólogos, com pessoas da área da saúde, da educação, da assistência social, dos próprios, da própria rede, né, de proteção, para que a gente esteja pronto para colocar em prática a Lei 13.019 e todas as regulações posteriores que ela teve, inclusive a última em dezembro de 2024. Por quê? Porque depois da pandemia, a lei ainda não tinha sido implementada,
foi em 2018 que ela teve toda a sua regulamentação pelo decreto 9.603. Então, quando ela teve toda a sua regulamentação, nós já estávamos sinalizando uma pandemia. E ao sinalizarmos com a pandemia, a lei da escuta protegida ficou sem escuta. E nós atravessamos a pandemia sem escuta protegida. Quando saímos da pandemia, diante das necessidades primárias que nós tivemos, né, de emprego, de fome, de adoecimento emocional, mental, toda aquela complexidade que foi, né, para a sociedade lidar com o pós-pandemia, nós também deixamos a lei da escuta protegida desprotegida. Mas desde 2023, começamos um movimento nas redes de proteção à criança e adolescente, um movimento no Fórum Nacional, um movimento no CONANDA, para que nós prestássemos atenção que o nível de violência agora não era mais controlável. O número de suicídios de criança e adolescente aumentou exponencialmente, que o número de crianças presenciando violências e crimes aumentou exponencialmente, que o número de crianças com seus direitos violados por crimes, especialmente, mas não exclusivamente, violência sexual, certo? Tinham aumentado de uma forma exponencial. Quando algo se torna exponencial, fica praticamente incontrolável. Então, era preciso que medidas urgentes fossem tomadas. E que uma dessas medidas urgentes fosse colocar em prática aquilo que a Lei 13.431 nos convidava a fazer, que era escutar a criança ou adolescente, vítima ou testemunha, de uma forma protegida. Então, a partir daí, levando em conta e estudando a Lei 13.431, os conselhos municipais, porque a política de proteção acontece no município, não é fora do município que essa política acontece, mesmo que ela tenha laços com o Estado, laço com a federação, a política acontece no município, na prática. E então, o Conselho de Direito da Criança Municipal de Direito da Criança e Adolescente passa a assumir a responsabilidade que é dele mesmo de criar comitês no seu município, criar um comitê intersetorial composto por vários membros pertencentes à rede, né? Então, no caso, Conselho Tutelar, Conselho de Direito, CREAS, CAPES, Ministério Público, Polícia, Educação, e todos esses componentes, saúde, que compõem a rede de proteção, formar um comitê, estudar a forma de implantar a escuta protegida no seu município. Por sua vez, a federação, né, recebeu, tanto nos fóruns quanto nas delegacias de polícia, um equipamento próprio para ser instalado numa sala própria, onde a criança vai ser ouvida, gravada, para que ela não precise voltar a participar de júris, de julgamentos, de nada, para obtenção de provas. Então, assim, a criança está num ambiente protegido, com pessoa especializada, que sabe conduzir, né, uma escuta, que pode ser uma escuta, a princípio, pode ser uma escuta que a gente chama de revelação espontânea, que é essa escuta que a criança faz quando ela não aguenta guardar aquele segredo e ela conta para alguém da sua confiança o que está acontecendo com ela. A gente chama essa escuta de revelação espontânea, que imediatamente depois passa para uma escuta especializada. E esse comitê é responsável por 2 momentos dessa escuta: a especializada e o depoimento especial. A escuta especializada é uma escuta que tem como objetivo, único objetivo, proteger integralmente a criança e o adolescente.
seja ele vítima ou testemunha de uma violência. Se nós temos no município serviços, por mais, vamos dizer assim, por menores que sejam os componentes dos serviços, porque muitos municípios são muito pequenos, não tem CREAs, não tem CAPs, às vezes até, não tem importância. Quem faz parte dessa rede de proteção faz parte desse comitê, se prepara e organiza fluxos que vão fazer que, a partir do Disque 100, o Conselho Tutelar atenda essa criança ou adolescente, faça o encaminhamento correto, e esse encaminhamento correto pode ser para a saúde, para a assistência social, certo? Ou para o MP, faça esse encaminhamento correto e a criança será ouvida por um especialista que não fará perguntas, que a tratará com todo o respeito e acolhimento, que a tratará como uma pessoa que tem um direito violado e, portanto, precisa ser acolhida afetuosamente, além do respeito, para que essa criança, esse adolescente, revele tudo o que aconteceu com ele. Faça um depoimento. E, preferencialmente, que seja gravado esse depoimento. Não precisa da criança saber que ela está sendo gravada, que o adolescente precisa, porque depois, na hora de um julgamento, um adolescente que presencia um crime, para ele não ser levado para uma sala de audiências, porque para ele poder comprovar, né, o crime que ele presenciou. Porque o depoimento que ele já fez na escuta especializada servirá como depoimento especial. Então, assim, tudo que pode ser feito para proteger de maneira integral uma criança ou um adolescente que foi vítima ou testemunha de uma violência, isto é, teve o seu direito violado de modo violento, que às vezes há violações que não são tão violentas, mas há outras violações que são muito violentas. Então, essas violências que são graves ou que são testemunhadas gravemente, precisam de que a rede esteja articulada, saiba o que fazer, para onde deve encaminhar e como deve encaminhar, como deve orientar as pessoas responsáveis, adultas, por aquela criança ou aquele adolescente, como deve conduzir com segurança aquela criança e aquele adolescente para que ele não se constranja, para que ele não fique o tempo inteiro revivendo aquele trauma e tendo novamente que passar por toda essa situação várias vezes. A criança ou adolescente deverá fazer um momento de escuta especializada. No CREAS, em muitos municípios que a gente tem visitado e tem dado consultoria, o CREAS tem feito esse trabalho. 2 pessoas do CREAS, que são assim, pessoas muito, vamos dizer assim, conhecidas, pessoas muito respeitadas, acolhem essa criança e esse adolescente, conduzem de forma muito respeitosa, com muito afeto, num ambiente muito propício, um ambiente muito bem preparado, com almofadas, com flores, um ambiente onde, se for uma criança menor, que tem alguma coisa ligada à infância, para que essas crianças, esses adolescentes, se sintam num ambiente confortável para que ele possa fazer o seu depoimento. Então, a escuta protegida é um avanço na nossa legislação. É um adendo que vai ter no ECA, que já tem, inclusive, para os crimes digitais, nessa nova versão do ECA, que é atualíssima, já tem até sobre os crimes digitais, os crimes de internet. Agora, vai entrar também aqui no ECA um capítulo especial sobre a escuta protegida, porque nós percebemos que nós devemos, como rede de proteção, imediatamente tomarmos conta desse crescimento exponencial das violações de direito e retrocedermos nesse crescimento
para níveis controláveis, para que as crianças e adolescentes tenham uma vida boa, estando aqui hoje, aqui, agora. Muita gente fala assim, vamos cuidar das crianças, ela é o futuro da nação. Que futuro da nação? Criança e adolescente é agora. Nós pisamos no chão da infância durante toda a nossa vida. Eu aqui, uma pessoa longeva, certo? Se não te pisar na minha infância, se eu não voltar lá a pisar naquela alegria dos jogos, das brincadeiras, do colo, do afeto na hora que machucava, das pessoas que cuidavam, dos amigos que brincavam, desse chão que eu piso constantemente, talvez eu não tivesse tanta vida, não teria sido tão longeva, tão saudável, e não teria construído relações tão positivas. E nem teria sido uma cidadã tão participativa. Porque o chão da infância é o chão que a gente pisa a vida inteira. Nós não temos que pensar no futuro, nós temos que pensar no agora. A criança, desde a hora que ela vem ao mundo, ela deve ser recebida nesse mundo. Ela deve ser cuidada nesse mundo. Ela deve ser protegida nesse mundo. Para que ela tenha um crescimento eficaz, feliz, onde ela terá boas memórias, onde ela terá lembranças que farão dela um adolescente mais ajustado, com menos dificuldades de interações, menos dificuldades para entender sua própria personalidade e vai conseguir chegar na vida adulta com um sujeito mais equilibrado e menos adoecido. Vejam vocês quantas pessoas hoje demonstram adoecimento emocional. Por quê? Porque nós temos atravessado momentos muito difíceis. E esses momentos difíceis não deixam as crianças e os adolescentes de fora. Eles estão incluídos nessa sociedade. Portanto, quando eles são afetados pela violência, devem ser imediatamente protegidos. E a melhor forma de protegê-los é cuidando efetivamente deles. E uma das formas de efetivamente cuidar da criança que sofre violência ou testemunha violência é através desse protegido. Vamos nos dedicar a buscar essa lei, 13.431. Vamos ler a lei, vamos interpretar, vamos buscar a 9.603, ver como é que ela foi regulamentada, porque eles aprovam uma lei e depois estudam como ela será colocada na prática. O decreto vem explicitando a prática daquela lei. Vamos entender para que a gente não seja, em nenhum momento, uma pessoa que deixa para lá, que não se incomode, que não se indigne com uma situação de violência pela qual uma criança ou adolescente passa. Nós não podemos ser omissos. Nós, da rede de proteção de criança e adolescente, temos que ter na nossa veia correndo um sangue que é comprometido com a infância e a adolescência. Nós temos marcos legais, nós temos apoio de legislações muito bem estruturadas para que nós não deixemos passar em branco uma violação de direitos. Portanto, fica a dica. Leiam, estudem, CNDCA, organizem imediatamente os seus comitês de escuta protegida. Só assim, nossa política de proteção à criança e adolescente, vítima ou testemunho de violência, estará sendo colocada em prática de modo verdadeiro. Muito obrigada.